Direto da montanha Goi, Aitken, Gamagori, para Ricardo Chelsea, falando de parapente. Direto da praia de Takatsuka, Toyohashi, para Ricardo Chelsea, falando de parapente. Meio cansado, acabei de fazer uma caminhada aqui na praia, depois de fazer um pouso. Abração! Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre parapente condenado. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook. Também entre na loja do Falando de Parapente, no endereço que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar camiseta oficial, camiseta com estampa de voo livre e também canecas, que eu esqueci de pegar a minha ali para eu mostrar aqui para vocês. Mas tudo bem, eu mostro em outra oportunidade. Vamos lá, ó. Vamos falar sobre parapente condenado. Assunto polêmico, tá? Assunto polêmico e eu vou trazer aqui alguns parâmetros que podem condenar um parapente. Mas todas essas informações aqui devem servir de alerta para você quando você vai comprar um parapente. Essas informações são importantes para quando você vai comprar e também para você anualmente fazer a revisão do seu parapente e ter esses parâmetros na cabeça para saber se o seu parapente está legal ou não está legal, tá bom? Você vai ver eu olhando aqui para baixo que eu fiz aqui uma colinha, tá? Que são várias informações aqui um pouco mais técnicas, números, então eu sou obrigado a ler algumas coisas aqui, porque eu não vou lembrar tudo de cabeça. Vamos lá, não sei se você já viu como é que é feito, são alguns critérios, né, que são testados na oficina para atestar um parapente, né, para dizer se ele está bom para voo ou não, se ele está apto a voar ou não. É testada a porosidade, a resistência do tecido, a resistência das linhas, tá? E aí, nesse conjunto todo aí, você vai saber se o parapente está apto para voar ou não, e também algumas coisas estruturais, tá? Costura, resistência da condição das ferragens, tem algumas outras coisas que são analisadas também. Mas esses critérios, porosidade, resistência e linha, são os mais importantes aí, sempre está em voga, porque o parapente, como eu já falei em vídeos passados, ele não é um bem durável, ele é um bem de consumo. A gente devia entender que com o tempo ele vai deteriorando. Bom, vamos lá, não sei se você já viu como é que é feito o teste de porosidade, tem vários vídeos na internet, coloca aí porosímetro, parapente, teste de porosidade, parapente, vai ter vários vídeos legais aí que vão explicar exatamente como é que funciona, mas eu vou falar rapidamente só para a gente entender. Existe um aparelho chamado porosímetro, na parte de cima dele é preso o tecido, né, uma região de tecido de mais ou menos 38 centímetros quadrados, 38,5, alguma coisa assim. E aí é preso esse tecido. É feito a medida em vários painéis da vela, no extradorso e no intradorso, tá? Porque existe em alguns parapentes diferença de gramatura entre o extradorso e o intradorso. De qualquer forma, o teste de porosidade é feito no extradorso e no intradorso em vários pontos do parapente. Aí o que acontece? Ele estica aquele tecido ali, trava esse tecido, essa região de tecido, né, nesse aparelho. Esse aparelho tem uma coifa embaixo dele aqui, e ela vai sofrer uma ação para baixo aqui assim. E aí vai puxar o ar, né, como se estivesse chupando o ar pelo tecido. Acontece o seguinte, essa força que é feita aqui é de menos 10 milibar. Né? Eu não vou saber traduzir isso para você em outra medida, porque também é menos 10 milibar. Se você pensar que a atmosfera normal ao nível do mar é 1013, então vai lá, tá puxando menos 10 milibar. É pouco, é fraco. Então não funciona muito aquele negócio de botar na boca o tecido, chupar. Você chupa muito mais forte do que estaria aquele aparelho. Esse aparelho é bem sensível. E aí acontece quando ele tira a trava desse aparelho, começa esse peso a puxar, né, uma quantidade de 250 ml de ar. E aí é que tá o parâmetro que fala assim em segundos. Deu 200, deu tantos segundos. Deu tantos segundos para passar 250 ml de ar, tendo essa força atuando, esses menos 10 milibar atuando. E aí vai contando, tem um cronômetro, quando tira a trava, ele vai contando quantos segundos demora para esse peso, né, da coifa ali chegar lá embaixo e encostar.
no sensor. E aí ele vai dar o valor em segundos, né? Então você vai ter uma tabelinha aí, varia de oficina para oficina, mas é assim, ó, 1.200 segundos é um tecido novo, ou mais, ou um pouquinho menos, é um tecido novo. De 100 a 200 é um tecido bom, tá? É também considerado novo por alguns, acima de 200 ali é considerado novo. Algumas oficinas fazem a medida até 200 só, porque não interessaria, entre aspas, o que vem depois, ou seja, se estiver acima disso já é considerado novo. Bom, vamos lá. De 50 a 100 segundos é um usado, de 25 a 50, muito usado, de 25 a 15, ruim, e abaixo de 15 estaria inapto para voo, né? Ou, trocando as palavras, condenado. Existem alguns parâmetros, tem alguns fabricantes que já determinam que abaixo de 25 já estaria inapto, tem fabricante que fala que é 15, mas alguns lugares falam que é 18. A verdade é a seguinte, que chegou nessa região aí perto de 20 segundos, já é um parapente com problema. Ele pode estar poroso demais e pode parachutar em algum momento, né? O parachutar é o seguinte, ele não vai, o ar vai passar por ele, né? Não vai formar o aerofólio certinho, o ar passa por ele e ele acaba descendo como um paraquedas e não exatamente planando como a gente deseja que ele faça, né? Então, aí sempre vem alguém e pergunta assim, pô, não posso passar uma resina, algum tipo de resina nesse tecido que está poroso para recuperar esse parapente? O problema todo é o seguinte, quando o parapente chega nesse nível de porosidade, o que acontece? Todo o conjunto provavelmente já está prejudicado, porque existe um desgaste, uma fadiga do material como um todo. As linhas vão estar desgastadas, provavelmente destrimadas, né? Elas sofrem um encolhimento por causa da umidade, você já sabe. A resistência do tecido também é testada. Quando se coloca ali no porosímetro, terminou o teste de porosidade, é feito um teste de resistência, usando um aparelhinho chamado Betsometer, que nada mais é que uma balancinha com prego. Ele coloca aquele preguinho no meio da trama, né, naquele quadradinho da trama, bem no meio, e puxa. Quando ele puxa, ele tem que botar ali de 600 a 800 gramas. Né? Em tecidos light, via de regra um pouquinho menos resistente, então é 600. Em tecidos normais, 800, às vezes 700, 600, depende da oficina. Mas esse tecido tem que aguentar pelo menos 600 gramas sem essa agulha correr, passar aquela trama do quadradinho. Se ela passar ali, esse parapente ele já está com problema, já está com uma fadiga de material e é perigoso. Perigoso por quê? Porque quando você sofre uma deflação, reinfla, ele dá um tranco. Nesses trancos pode rasgar o tecido, né? Se ele não tiver essa resistência de 600 gramas por centímetro ali, né? Por aquele quadradinho. A resistência da linha também pode estar prejudicada. E como é que a linha é testada? Toda vez que você manda o parapente para uma oficina, ele vai estourar uma linha do seu parapente. Provavelmente do tirante A ou do tirante B, que é onde sofre mais carga, onde elas estão mais prejudicadas, vamos dizer assim. De parapente para parapente, varia a espessura da linha. Então não tem como eu dizer aqui para você, vai aplicar tantos quilos, vai aplicar... Dependendo da espessura da linha, né, se essa linha é para aguentar 30 quilos, eles vão aplicar 8G, ou seja, 8 vezes o que a linha ela foi programada para receber de carga. Então, se ela é programada para 30 quilos, vão aplicar 8 vezes isso. Se é programada para 100 quilos, é uma linha mais grossa de um duplo, por exemplo, eles vão aplicar 8 vezes, 800 quilos ali, nessa linha, e ela tem que suportar essas 8 vezes. Se ela estourar antes que isso, e eles têm uma balança que mostra isso, né, no torquímetro, né, então aplica aquele torque, a hora que ela estoura ele marca lá, trava lá. Então eles sabem se essa linha está prejudicada ou não. Então, feitos esses testes, o que condenaria uma vela seria um desses fatores ou vários desses fatores juntos, né? Então uma porosidade muito alta, né? Quer dizer, passando muito ar ali,
ou a resistência do tecido não está legal, ou a linha não está suportando, muito provavelmente essa oficina vai emitir um laudo falando que esse equipamento não está apto para voo. Mas daí você fala assim, Ricardo, existe a possibilidade de um parapente estar poroso e estar com o restante, a resistência do tecido está legal e a linha também está legal? Eu diria que existem casos muito específicos, por exemplo, de um parapente que sofreu uma abrasão, caiu do porta-mala do carro, raspou no chão uma parte só dele, ou sofreu alguma coisa que gastou um lugar só e não gastou o restante, né? Ou, por exemplo, casos arborizou, né? Rasgou lá ou forçou uma célula apenas. Então, quer dizer, o que vai ser avaliado é se compensa ou não recuperar esse parapente trocando painéis. Você tem como trocar, né, uma célula, 2 células, 3 células, e isso tem um preço, né? E chega num certo ponto que não compensa você trocar o número de células devido ao custo disso, né? Compensa comprar um parapente novo. Então isso vai ser calculado entre a oficina e o proprietário numa conversa ali, eles vão chegar nessa conclusão se vale a pena recuperar esse parapente ou não. Fatores que podem afetar, né? A gente já falou aqui sobre vários fatores, mas ó, eu falei, uma arborizada pode afetar a resistência do tecido, prejudicar algumas linhas, porque você vai ficar pendurado por algumas linhas e não por todas elas. Então seria legal testar as linhas, dar carga nas linhas, né, para ver se está tudo ok. Se precisar trocar painel, se valer a pena, troca painel. Água salgada. Água salgada é um fator determinante para deteriorar parapente. Umidade como um todo, mas a água salgada é terrível. Então caiu o parapente na água salgada, você tem que lavar o parapente com água doce, sem cloro, de preferência desmineralizada, tá? Para realmente você tirar das costuras, das dobrinhas, sem esfregar, tá? Com uma esponjinha macia, de repente, passando só assim no tecido, para tirar esse sal que fica impregnado. Lava as linhas, põe numa bacia com essa mesma água desmineralizada, tudo, vai lavar tudo isso daí. Depois disso vai secar na sombra e vai mandar para uma oficina para fazer uma trimagem e para dar uma revisão nessa vela, tá? Umidade com o tempo vai pegando nas linhas, vai encolhendo as linhas, então por isso a importância também de você estar sempre observando. Outra coisa que eu falei aqui sobre batoque escapar, né, estourar a linha do batoque, a gente fica suando muito, pega na linha do freio, ali é um ponto crítico, ali vive dando problema, mas isso não vai condenar uma vela, tá? Só trocar as linhas do freio e tá legal. Então você já está entendendo aqui que é um conjunto de problemas que podem condenar uma vela, tá? Se tiver um problema só, como foi esse que eu falei da porosidade, pode ser que você trocando um painel resolva, caso tenha tido um problema no painel. Agora, se em vários pontos da vela você está medindo e está com a porosidade alta, no intradorso, no extradorso, aí já significa que essa vela não está legal. E obrigação dessas oficinas é notificar que essa vela já não está legal para voo, que ela não deveria ser usada para voar. Eu sei que tem oficinas que são muito criteriosas e que vão lá e falam, ó, equipamento condenado, tá? E todas elas deviam agir assim. E você também devia prestar atenção, tanto na hora que você vai comprar, nesses critérios, né? Quando você vai comprar uma vela, exige o laudo exatamente para você saber se é uma vela boa, usada, muito usada, se ela está no final da vida ou não está. Mas daí surge sempre aquela dúvida assim, fala, Ricardo, quantas horas tem de voo uma vela que deu aí 100 segundos? Vai depender de vários fatores, né? Às vezes o pessoal conta horas de voo só o que a vela fica no ar, mas larga fritando na rampa, aberta, o dia inteiro tomando sol. E o sol, os raios ultravioletas detonam o tecido. Então, esse critério de horas voo é legal, tal, mas precisa contar também o tempo que essa vela fica no chão aberta sem voar. Mas uma vela, por exemplo, que está com 100, que é uma vela usada, né, tem entre 100 e 50, tem bastante tempo de voo ainda, se você cuidar dela direitinho,
Se você não deixar ela úmida, dobrar ela direito, guardar direito, não deixar pegar muito sol, usar só realmente, abrir a hora que você vai voar, voou, dobrou, guardou, não deixar entrar em contato com produto abrasivo, que é areia, poeira, né? Tem rampas que não são de grama, que é terra, e aí aquela terra pode servir como uma lixa, né? Você empacota e fica raspando aquela terra, vira abrasivo. A rampa que você voa também, se ela for de pedra, por exemplo, pode sofrer mais abrasão. Então é relativa essa questão de tempo que o equipamento tem. Uma coisa é certa, quanto mais você cuidar, mais tempo seu equipamento vai durar, né? Então quanto mais cuidado você tiver para não enroscar nas coisas, as linhas, para sua vela tá num lugar gramado, por exemplo, na hora de você dobrar também não ficar arrastando ela, dobrar de um jeito que não arraste, tudo isso vai aumentar a vida útil da sua vela. E é importante, quando você compra um usado, você olhar nesses parâmetros, né? Quando você compra lá uma vela de 25 a 50 segundos de porosidade, você sabe que ela está muito usada, que você vai ter menos tempo de voo com ela, menos tempo de vida útil, né? Do que uma vela que está acima de 200, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você vai comprar. Aí o pessoal pergunta assim: ah, Ricardo, mas quantas horas voo tem uma vela? Vai variar de uma vela de competição, por exemplo, que o tecido é bem fininho, para uma vela A, que o tecido é bem mais grosso, uma vela mais antiga, que o tecido é outro, a gramatura é outra. Então, isso varia absurdamente. Uma vela A, B, que é com tecido mais grosso, dura bastante, dura anos, né? Principalmente se você não malhar muito ela no chão, no morrinho, na areia, ela dura, né? Você vai comprar, vai usar, vai acabar vendendo e ainda ela vai estar lá boa ou meia vida ainda, vai dar para voar bastante. O que você tem que ter ciência é que todo o conjunto deteriora junto. Então não adianta mágica de tentar passar um produto no tecido para melhorar a porosidade quando a resistência do tecido não está legal, quando a linha também já não está mais resistente. Entendeu? Então atento na hora de comprar as velas, peça laudo recente. A gente espera que outra coisa, consultem as oficinas, tá? Você vai comprar uma vela, você pede o laudo para a pessoa, ela te manda o laudo, liga na oficina ou manda um e-mail na oficina perguntando: esse laudo saiu daí, tal, porque já teve caso também de laudo falsificado, tá? Eu sei que é ruim, mas já existiu. Então é bom tomar cuidado, certo? Então, para condenar um parapente, os critérios são esses, tá? Chegou no final da vida dele ali, porosidade alta, resistência do tecido baixa, as linhas não estão aguentando os 8G de carga ali que tem que dar. Por que 8G? Porque quando você faz uma espiral ou quando você tem uma cascata, entra em giro ou qualquer coisa, precisa ter essa resistência nas linhas, tá? Então, chegou nesses critérios, pode ser que o parapente seja considerado condenado, tá? E suspeite de oficinas que não condenam parapentes que estão com essa super porosidade, baixo aí, vamos pôr de 20, de 15, é uma vela no final da vida aí, né? Já sendo considerada aí, que é uma vela que pode ser usada para treino, para morrinho, para não decolar, para treino de solo. É uma vela que ainda pode ter 5, 6 anos de vida aí no solo, tá? Não estamos falando assim, tá condenada, né? Não vai poder inflar mais essa vela. Não, de repente você chegou nesse ponto, você pode vender a sua vela por um preço módico aí para uma escola para poder inflar, entendeu? Então quer dizer, você não perdeu todo o dinheiro investido, você tem aí um tanto ainda que dá para tirar desse equipamento. Mas é importante entender que é um bem de consumo, que um dia vai acabar, tá? E quando você vai comprar, você tem que pensar nisso. Beleza? Dito isso, são esses parâmetros aí que eu já me alonguei bastante aqui, que podem determinar se um parapente está condenado ou não, tá? Então fique atento quando você vai comprar um parapente usado, tá? Que é novo, ele vem todo certinho.
E também seja legal, quando você vai vender o seu equipamento, faça o laudo, tá? E venda de forma clara, de forma justa, né? Não tente enganar o próximo aí. O universo do voo livre, ele apesar de parecer muito grande, ele é muito pequeno, as pessoas estão todas interligadas. Se você vende um equipamento aí que está próximo de condenado, falando que está muito bom, um dia você vai ser descoberto, né? E isso aí vai pegar muito mal. Então, não é legal não, tá certo? Dito isso, então, se você tem alguma coisa para acrescentar, por favor, bota aqui no comentário, vamos debater isso aí, vamos ampliar esse debate, tá bom? Esses parâmetros que eu falei aqui, eles estão aproximados, tá? Tem oficinas que falam uma coisa, tem outras que falam outra, não existe uma tabela justa para isso aí que fale exatamente esses parâmetros de bom, de usado, muito usado, ruim. Cada oficina adota um. Tá? Então veja os laudos aí dos seus amigos e dá uma olhada. Mas na média é mais ou menos isso. Tá? E a relação da porosidade também na média é mais ou menos isso. Põe aí dos 20 segundos para baixo, 18 segundos, 15 segundos. Né? Abaixo disso já está considerado ruim. Tá? Não apta para voar. Tá? É perigoso decolar com uma vela nessa configuração, nessas medidas aí, nesses parâmetros. Beleza? Dito isso, então, eu vou pedindo para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente, tá bom? Também entra na loja lá para ver as novidades, que eu tô postando sempre estampas novas lá, então sempre tem novidade, tá certo? Quiser acrescentar alguma coisa, como eu disse, deixa aqui nos comentários e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!